Olá, bom dia amigos e amigas, aqui do canal Dica de hoje. Sábado, como vocês sabem, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e como os jornais estão lotando vocês de mensagens ruins, de notícias horríveis no mundo, eu resolvi trazer algumas notícias boas que também saíram no jornal, só que elas ficam ali dentro do jornal, ali dentro, né? Você não consegue olhar tão bem e eu fiz um screening aqui com a ajuda da nossa equipe para que a gente possa trazer para vocês o porquê que eu acredito no Brasil, não esse ano, né? Esse ano vocês sabem que eu tô pessimista, mas pro longo prazo. Por isso que eu continuo comprando bolsa. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é o seguinte: quando eu falo para vocês, tá, que bolsa é algo para longo prazo, eu não tô aqui querendo tirar o meu da reta. Não é assim, se der errado ele disse que é para longo prazo, igual algumas pessoas falam. Não é isso. É porque realmente investimentos demoram bastante tempo para acontecer. Só que as empresas, elas estão fazendo esses investimentos e o Brasil tem sido uma fonte grande de captação de recursos. E quando eu falo isso, eu não estou falando de investimento no mercado financeiro porque o cara quer ganhar uma arbitragem, ele quer ganhar aqui 1 milhão que ele acha que ele consegue porque o juro do Brasil está um pouquinho maior do que o do outro lugar ou alguma coisa desse gênero. Não é isso. Não é porque o cara acha que o preço em dólar do Brasil caiu muito e ele pode ganhar R$2 por ação ou $2 por ação. Não é isso também. Eu estou falando de investimentos na economia real, investimentos que vão gerar emprego, investimentos que vão crescer a economia, que vão crescer o PIB, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Só que esses investimentos em infraestrutura e etc., eles demoram muito tempo. Então, quer dizer, o investimento, por exemplo, numa linha de transmissão são de 3 a 5 anos. Né? O investimento em uma empresa nova geradora de energia demora bastante tempo, uma usina nova. Né? Um investimento novo de uma fábrica de celulose, igual que a Klabin fez, são 4 anos. Então, essas coisas levam tempo. E por isso que eu criei aquela frase, né? Construir leva tempo. Porque eu posso estar pessimista no curto prazo, mas eu posso estar extremamente otimista para o longo prazo. Então eu penso que eu vou comprar hoje, porque eu quero colher, não é na próxima safra daqui a 6 meses, eu quero colher lá na frente. Então eu fiz aqui um screening, todas essas notícias dessa semana, só para vocês terem uma ideia de como o Brasil tá forte, tá? Essa primeira aqui é uma matéria que mostra como a demanda ainda existe. As siderúrgicas elevam o preço do aço em abril. Então não é algo que uma fez nem outra fez, são todas fizeram. Tá? A CSN e a Uzi Minas no dia 1º de abril aplicaram reajuste de 20%. Aí explica que na CSN vai ser em 2 vezes, na Uzi Minas também. Eles colocam a culpa no quê? Na evolução das cotações do minério de ferro e do carvão, que são insumos cruciais. Agora, a gente sabe, né, que se não tivesse demanda, eles iam querer reajustar e não iam conseguir reajustar igual já aconteceram outras vezes, né? Eles iam ter que reduzir margem e eles estão conseguindo repassar. Então, quer dizer, está tendo demanda. Bom, aí a gente tem aqui outras empresas também. A Gerdau, por exemplo, decidiu fazer o reajuste em seus laminados a quente, chapas grossas, mas não informou detalhes do valor do aumento, então pode ser maior ou menor. Outras empresas aqui também aumentaram em questões de embalagens, então por isso que a gente acaba vendo inflação também. Inflação não é só guerra, inflação é que está tendo demanda, está tendo consumo. Tá? Então, usados na fabricação de embalagens, né, esses aços laminados. Então, lata de tinta, lata de alimentos e outras. Então, tudo isso acaba entrando no custo quando você vai lá no mercado e você vê. Para você ter uma ideia, as placas de aço material semi-acabado para fazer produtos laminados saíram de $600 a tonelada para a faixa de $1.150 a tonelada. Tá? Então é algo bastante forte aqui, que mostra que a demanda está aquecida e que as empresas podem fazer novos investimentos porque está
tendo saída, inclusive, para esses preços mais altos. Veja que são preços em dólar. Tá? Aí a gente passa para uma outra, né? A gente falou agora de siderurgia, e siderurgia é importante porque pega construção e automotivo. Mas vamos passar agora para petróleo, que tal? Petróleo, talvez vocês já devam ter ouvido falar em PetroRio, em 3R, em PetroRecôncavo e outras empresas dessas, que são aquelas que compram campos maduros, tá? Campos maduros, tá, são considerados maduros aqueles que já passaram do pico de produção, ou seja, eles estão em fase de declínio. Quando você perfura um campo de petróleo, ele normalmente tem uma produção aqui bastante grande, bastante relevante, e depois essa produção aqui ela vai caindo ao longo do tempo se você não fizer nada. E aí tem algumas empresas que compram esses campos mais ou menos aqui, né? A Petrobras, normalmente era a Petrobras, né? No futuro vão ter outras, mas era a Petrobras. Ela utilizava esse período todo, ela tinha todo o risco aqui de não encontrar óleo no campo. Quando ela conseguia, ela produzia muito, e aí ela usava até aqui. Quando chegava nesse ponto, ela tinha outros campos para perfurar e para fazer aqui o trabalho todo e ter uma produção aqui em cima. Então para ela não interessava pegar um campo que tinha aqui 20% da produção inicial. Mas para empresas igual a PetroRio, igual a 3R, igual a PetroRecôncavo é muito interessante. Então o que essas outras empresas fazem? Elas compram mais ou menos aqui e elas conseguem aumentar aqui essa produção em campos maduros com algumas formas, né? Que aí, se você ler os releases das empresas e se acompanhar algumas apresentações, você vai entender um pouco melhor. A grande questão é que de 2019 até hoje, né? E antes a Petrobras também vendeu outros campos maduros, a Petrobras vendeu 124 campos maduros. A produção desses campos é de 57,7 mil barris. 60% a menos do que era, né, em 2012, por exemplo, quando esses campos produziam muito. E a previsão é que esses mesmos campos cheguem a 125 mil barris por dia até 2025. Tá? Então aqui eles mostram polos terrestres, que aí a PetroRio não está, mas está a 3R, a Imetame, Origem, PetroRecôncavo. O legal também da gente ler matéria de jornal é que às vezes no futuro a Imetame ou a Origem vai abrir capital e a gente já sabe quem elas são, entendeu? Os campos de polos marítimos aqui, ó, Bacia de Santos, Bacia de Campos, agora são operadas por empresas de grupos como Carum, BW Offshore, Perenco, Trident Energy. Então quer dizer, até mesmo campos de fora, até mesmo empresas de fora estão investindo aqui dentro do Brasil. Então é uma notícia muito boa e que tem muito a ver com uma outra notícia que a gente vai passar ainda nesse vídeo de hoje, que é o do plano decenal de expansão aqui do Brasil, que prevê alguns investimentos bastante grandes. Tá? Eu acho até que eu vou passar, antes de passar essa da Volks e a outra da Indiana, eu vou passar para cá. Plano para setor de energia prevê 3,5 trilhões de investimento em 10 anos. Se a gente fizer uma continha simples aqui, tá? A gente está falando de 350 bilhões de investimento por ano. Tá? 350 bilhões por ano, a gente está falando aí de 3,5% a 3,7% do PIB, mais ou menos, todo ano em termos de investimento. É algo maior do que o Brasil está acostumado. Tá? E ele está conseguindo isso por quê? Porque ele está trazendo investimentos tanto de empresas do Brasil quanto de empresas de fora. Como eu falei antes que a gente ia falar de petróleo, eu vou pegar essa partezinha final aqui da matéria, né? Fala aqui, no setor de petróleo, o PDE, esse plano decenal de expansão, vê aumento da produção de 2,9 milhões de barris por dia até 2031, quer dizer, 2,9 milhões para 5,2 milhões de barris até 2031. Para vocês terem uma ideia, a produção da Petrobras nesse último ano foi 2,7 milhões. Então hoje Petrobras 2,7 milhões, o resto todo 0,2 milhões. No futuro, provavelmente a gente vai ver Petrobras talvez com 3,3 e o resto com 1,8. Então é algo que ainda atrai muito várias empresas do mundo todo, inclusive essas miners aqui que foram criadas no Brasil, como as que eu citei anteriormente. A gente vai ver uma expansão muito grande, né, na parte do pré-sal, e 80% de todo o nível de produção deve ser alcançada com extração do pré-sal.
E ponto esse que a Petrobras já alcançou hoje. Tá? Hoje a Petrobras já produz 80%. Mas vamos voltar agora para a parte de energia. Né? A gente falou aqui do planejamento e desenvolvimento, o plano decenal de expansão. Aí teve o ministro, né, o de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que falou com relação à matriz energética que precisa manter essa proporção de 50% de fontes renováveis nesses investimentos. Então, 1,6 trilhão de reais em investimentos devem ser em matrizes energéticas, renováveis e outras não renováveis, e o patamar dessa matriz energética deve chegar em 30%, né, a expansão dela. Então vai expandir 30% no total ao longo desse período. Então é algo bastante grande também. Quer dizer, se a matriz energética crescer 30%, o Brasil fica preparado para crescer 3% ao ano, correto? Né, em média, claro, porque a gente passa a ter mais energia. Se crescer mais do que isso, vai utilizar a capacidade que tem hoje em dia ociosa, que não é muito. A gente viu lá que quando os reservatórios têm algum problema, a gente tem uma questão aí que quase teve racionamento ano passado, tem bandeira vermelha, etc. Se o Brasil crescer menos do que os 3%, crescer 2, 2,5%, por exemplo, a gente passa a ter um saldo caso tenham outras secas no futuro, que também é importante para não ter outras bandeiras vermelhas ou coisa do gênero. Então, bem bacana aqui essa questão e essa expansão de volume de energia. E aí a gente pode voltar aqui a algumas outras matérias. Por exemplo, a multi-indiana, né, a UPL, que é uma empresa aqui de crop protection, ou seja, de proteção de colheitas, ela está fazendo negócios no Brasil e ela pretende expandir aqui no Brasil porque o Brasil está tendo ótimos resultados. Ela não abre mais por país, né? O último dado que ela tinha disponível, que ela abriu por país, foi de 2020, em que o Brasil foi responsável por 1,3 bilhão de dólares na receita contra 4,2 bilhão, e ela espera agora 5,2 bilhões no exercício encerrado em março de 2021. A empresa vai inaugurar aqui um dos principais centros de pesquisa dela, mais um, ela tem 8 e agora vai ter um no Brasil também. Por quê? Porque o Brasil já é um dos principais mercados para essa multinacional, essa indiana, de defensivos agrícolas aqui, que é, como eu falei antes, proteção da colheita, essa parte de defensivos agrícolas principalmente. Então é algo que também é interessante e ocupa muito espaço, ocupa aí 70 hectares, 6 laboratórios, enfim, é uma empresa que também vai estar investindo no Brasil. Outra matéria aqui que é interessante, e aí é um pouco diferente, é o seguinte: quando a gente tem alguns impactos como esse da pandemia, da guerra, as empresas, mesmo aquelas que estão nos piores setores, elas buscam outras formas de rentabilizar. Então, hoje, essa semana, saiu um resultado muito ruim da Fenabrave da produção de veículos. Foi a pior produção de veículos, se eu não me engano, desde o início do Plano Real, ou desde o início de 2000 para cá, desse século. Mas foi uma produção bem ruim no primeiro trimestre, tá? Foi bem fraca. 2021 já tinha sido fraca e caiu 20% em relação a 2021. Então, o que as empresas fazem? Elas buscam outras formas de trabalhar. E aqui é o que a Volks mostra aqui. E Volkswagen vai abandonar dezenas de modelos e priorizar o quê? O alto padrão. Né? A montadora priorizou veículos mais caros, por exemplo, das marcas Audi e Porsche, responsáveis por grande parte do lucro. Tá? E, inclusive, né, as montadoras, elas sempre se fizeram, desde o Ford, né, desde o Fordismo, quando se criou realmente o carro. Qual era a ideia do carro? Né? Você criar uma linha de produção e de montagem em que cada pessoa tem o seu trabalho certinho aquele, e você faz aquilo no menor tempo possível, com o menor gargalo, para que você consiga fazer isso no menor custo. E aí você ganha como? Você ganha na quantidade. E as empresas estão repensando isso. Então o CEO da Volks, inclusive, falou: o objetivo principal não é o crescimento, né? O Arno Antlitz, diretor de finanças da empresa, dando meia volta em relação à mentalidade de ex-executivos da Volks. Estamos mais empenhados na qualidade e nas margens do que no volume e na participação de mercado. Então isso explica bastante também
as questões de aumento de preço de carros, de veículos que são populares, veículo zero e etc. Inclusive, nos próximos 8 anos, segundo a executiva, a Volkswagen reduzirá em 60% sua linha de carros a gasolina e diesel na Europa, que consiste em pelo menos 100 modelos das várias marcas. E por fim, né, é claro que a matéria inteira é muito bacana, é importante a gente dizer o seguinte com relação a carros elétricos, né? O executivo também admitiu, contudo, que o alto custo das matérias-primas das baterias colocou em dúvida o cálculo de que os veículos elétricos seriam em breve tão lucrativos para a Volkswagen quanto os modelos de motores a combustão. As cotações do níquel a $50 mil por tonelada não foram levadas em conta no preço, porque temos a esperança de que a guerra termine em breve e em seguida que os preços das matérias-primas recuem pelo menos um pouco mais. Ele acrescentou que o princípio de redução de custos ao longo do tempo permanece intacto e que novas tecnologias das baterias reduziriam preços no longo prazo. Então, quer dizer, eles continuam olhando a parte de carros elétricos, acreditam que vai ser lucrativo, mas a gente já vê que essa alta do níquel, e quem é a principal produtora de níquel do mundo? Uma tal de Vale do Rio Doce, que é brasileira também. Né? Então, a gente percebe o quê? Que a empresa ela muda o foco dela. Então, talvez mais para frente a gente vai ver que o Brasil vai produzir menos carro e talvez a gente vai ver IOSP, Tegma, outras empresas aí, metal leve do setor, né? Schultz também tem alguma coisa, a gente talvez vai ver elas com margens e com resultados melhores, porque o foco está mudando também. Então essa é uma outra coisa que é bacana da gente falar nesse tipo de vídeo também. E por fim, né, para a gente terminar aqui, matéria que até a Patrícia trouxe para a gente lá no grupo de mentoria, é o seguinte: Brasil cresce em ranking de investimento estrangeiro e retoma a posição anterior à pandemia. O Brasil hoje é o 22º em ranking de investimento estrangeiro. Lá em 2012 e 2013 ele era o 3º lugar em termos de mundiais, então todo mundo queria investir no Brasil, era muito subsídio, então era muito bom para investir no Brasil. Mesmo hoje, a gente tem aqui uma entrada de 55 bilhões em capital estrangeiro esperada, menor do que 2019, que foi 69 bilhões, mas já mostra a vontade das empresas voltarem a investir no Brasil. Provavelmente, quando o Brasil for 3º de novo, ou 4º, ou 5º, ou mesmo ficar entre os 10 primeiros, é porque o boom já aconteceu, porque os investidores estrangeiros já entraram aqui, a bolsa já está cara, os lucros das empresas já subiram e aí você perdeu a festa. Aí você vai ver um monte de matéria boa no jornal e você vai querer entrar depois. Mas esse aqui é o grande ponto, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nesse ranking de investimento estrangeiro, só tem 4 países emergentes. Tem a China em 10º lugar, o Emirados Árabes em 14º, o Brasil em 22º e o Catar em 24º, tá? Então, é muito interessante e essas reformas, esses investimentos em infraestrutura, né, talvez se sair reforma tributária também, vai acabar melhorando a produtividade do trabalhador brasileiro também. Então, assim, se perguntar para o Daniel assim, Daniel, o que você acha que eu devo fazer? Cara, a bolsa subiu 15%, 20%? Sim, eu acho que você deve comprar. Só que eu sempre falo, você não deve comprar o dinheiro que você vai precisar para o final do ano. Você não deve comprar o dinheiro que você vai precisar para o ano que vem. Por quê? Porque todas essas notícias que eu mostrei são notícias algumas, né, que vai 10 anos. A gente viu plano decenal de expansão de energia. É claro que não é uma linha reta que você vai ficar com o teu dinheiro travado e no ano 10 ele vai subir 500%. Né? Às vezes o mercado vai precificar antes, às vezes o mercado é mais moroso, ele está mais, né, com medo e aí ele precifica só lá para o final. Isso a gente não tem como saber, mas o futuro do Brasil, assim como do mundo todo, é de uma expansão. Né? Pode não acontecer esse ano e eu até acredito que não vai acontecer esse ano. Eu estou acostumado com eleições e eu sei que durante eleições as empresas elas seguram um pouco mais o investimento, ainda mais se elas começam a ver que o clima ficou um pouco mais tenso, que um determinado presidente pode atrapalhar o futuro dela e etc. Tá? Mas se você pensa a longo prazo igual a mim, você está comprando bolsa de valores. Tá? Enfim, gente, nunca se esqueçam, tá? Construir leva tempo e isso é importante que esteja na sua mente.
Por quê? Porque a bolsa saiu de 100 mil pontos e foi para 120 mil pontos. Nada garante que ela não vai cair de volta para 100 mil pontos, nada garante que ela não vai cair mais ainda além de 100 mil pontos, como eu estava prevendo lá no início. O dólar caiu para 4,70, nada garante que ele não vá voltar para 5,70 ou cair para 3,50. E aí o Brasil vai entrar no estado de euforia completo, por exemplo. Tá? Mas você precisa entender que você está comprando empresas. Você está comprando empresas que vão surfar todos esses investimentos, que vão surfar essa melhora de infraestrutura. Você vai... Tem empresas até que vai surfar a inflação esse ano, né? Saiu a inflação aí na sexta-feira, 1,6%, por exemplo. E é uma inflação bastante alta. Então você pode pensar a curto prazo, eu quero surfar juros e inflação. Ou você vai pensar igual a mim, que vai querer surfar o crescimento do Brasil. E o crescimento do Brasil passa por essas notícias que eu passei hoje. Bom, eu queria aproveitar para deixar um recado final, que é o seguinte: no final desse mês, tá, ali a partir do dia 24 de abril, a gente vai começar um workshop chamado Poder das Opções. E opções são muito importantes. Eu acho que a pessoa precisa saber mexer opções, porque opção ela consegue fazer você rentabilizar, seja você pessimista, seja você otimista. Né? Então a gente tem aí 3 formas de operar opções, que é uma para proteção em si, a outra para rentabilidade e a outra que é a que eu mais gosto, para gerar renda. Né? Eu tenho uma renda hoje em dia na minha carteira que é maior do que os próprios dividendos que vem de opções, né? Porque eu, pelo menos, todas as minhas ações que têm possibilidade de fazer alguma forma de rentabilização e que eu acho que está no ponto, eu faço uma rentabilização com opções também. Então acaba entrando um dinheiro extra que é importante para fazer aportes, sejam eles nas quedas, sejam eles até mesmo nas altas. Por quê? Porque mesmo na alta tem aquela empresa que ficou um pouquinho para trás e que não subiu ainda e que está com bons resultados, e cada um sabe a sua aí na cabeça. Se vocês quiserem, escrevam aí nos comentários qual é a empresa que vocês acham que viu a bolsa subir, ela tem bons números e ela não subiu. Coloca aí embaixo, eu já até imagino qual vai ser que vai ganhar. Então, não deixem de se inscrever, o workshop é gratuito, né? Como sempre, a gente tem feito um workshop todo mês aqui, o que é muito bacana porque a gente traz conteúdo. Esse workshop fica gravado por uma semana e depois a gente tira e deixa ali separado para quem é assinante de algum dos nossos produtos. Bom, eu quero aproveitar também para dizer que é só você se inscrever aí embaixo. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.